Vamos lá, alunos, continuando nossas aulinhas sobre história do Brasil. Nós estávamos falando no último bloco a respeito, né, da República Oligárquica. E nós começamos a falar a respeito do segundo presidente civil que o Brasil teve, que foi o presidente Campos Salles, 1898, 1902, o período de mandato dele. Ele desenvolveu a política dos governadores. Presta bem atenção nisso, que isso cai em vestibular. A política dos governadores, o que ele fazia? Ele apoiava os governadores. E ele também vai desenvolver o apoio não só aos governadores, mas ele vai apoiar também, vamos dizer assim, a elite local, as elites locais. Determinados locais você tinha lá um cara que era proprietário de terra, um fazendeirão, assim, todo poderoso, era o cara rico da região. O governo federal apoiou esse cara, para que esse cara, esse poderosíssimo na região dele, apoiasse o governo federal nas eleições. É aí que surge o coronelismo. O que é isso? O governo federal, o que ele faz? Ele apoia essas, vamos dizer, essas lideranças políticas em determinadas regiões do Brasil, para que essas pessoas assegurassem os votos para os candidatos do governo, os candidatos à presidência, ao governo do governo. Assim, o governo de estado, a presidência, tal, do governo, esses candidatos. Então, por exemplo, vai se candidatar tal pessoa pelo governo. Essas lideranças regionais, elas faziam com que as pessoas que estavam ali, que moravam naquela região, como ele era uma liderança na região, ele fazia com que todas essas pessoas votassem no candidato do governo. Por quê? Naquela época o voto era aberto, ele não era um voto secreto. Então eles desenvolveram assim o voto, que é chamado voto de curral ou voto de cabresto. Eles acabavam acompanhando as pessoas, nessas lideranças regionais, acompanhavam as pessoas votando. Ó, você tem que votar para determinado cara. Aí a pessoa ia lá e votava para aquela pessoa. Se não votasse para aquela pessoa, obviamente, para aquele candidato que era do governo, a pessoa que não votou acabava tendo retaliações, podia perder emprego, porque afinal o cara ali que era liderança regional, ele era rico, dominava economicamente a região. Então ele fazia com que os seus, vamos dizer assim, os seus subordinados, as pessoas que estavam em volta dele, essas pessoas votassem nos candidatos do governo, assegurando a vitória dos candidatos indicados pelo governo. É aí que inicia-se o chamado coronelismo. Por quê? Porque esses caras começaram a ser chamados nas suas regiões de coronéis. Isso é muito comum, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Assim, isso é muito comum. O coroné tal, existe até hoje essas falas, né? E esses coronéis quem eram? Lideranças regionais, pessoas que eram ricas e que tinham, vamos dizer assim, uma certa influência, uma grande influência sobre as pessoas da região. Então, com a política dos governadores, né, desenvolvida por Campos Salles, iniciou-se o coronelismo e, obviamente, uma manipulação do voto. Como o voto era aberto, não era um voto secreto, né, as pessoas eram obrigadas a votar, né, nos candidatos do governo. Coronelismo, política dos governadores. Prestou atenção? Se ligou? É importante isso que vira e mexe cai em vestibulares. Neste momento também ocorreu uma consolidação da política café com leite. Ora mineiro, ora paulista. Ora mineiro, ora paulista. Geralmente o estado de São Paulo indicava um, o estado de Minas Gerais indicava outro. Tal. Só que o que a gente pode destacar, ressaltar, é que quem governava o Brasil mesmo eram os paulistas. Quem mandava no Brasil eram os paulistas. Por quê? Porque a elite econômica do Brasil era aqui em São Paulo. O café que gerava todo o desenvolvimento para o Brasil. A partir do café, por exemplo, começa a ser desenvolvida toda uma infraestrutura que vai ser utilizada posteriormente para a instalação das indústrias aqui em São Paulo, que vai fazer com que São Paulo seja um grande, o maior produtor industrial do Brasil. Provavelmente hoje o Brasil, o estado de São Paulo deve corresponder a mais de 30% de tudo que é produzido na indústria nacional. Então, assim, quem mandava economicamente no Brasil naquele período? São Paulo. Consequentemente, por ser a elite econômica, acabava, mesmo que tinha lá um candidato indicado por Minas Gerais, quem acabava mandando era São Paulo. Se votasse algum tipo de lei que prejudicasse os cafeicultores, eles cerceavam o poder. Mas, né, você teve a consolidação, então, dessa política café com leite. Em alguns momentos houve o desacordo, né? Mas manteve-se a vitória dos candidatos do governo.
Quando eu digo desacordo, por quê? Em alguns momentos os outros estados começaram a reclamar. Por que só mineiro e só paulista? Só político mineiro e só político paulista? Tem que ter outro político também, que represente nossos estados também. Então tiveram desacordos em vários momentos, né? Rui Barbosa se candidatou à presidência da República por 2 vezes e perdeu por 2 vezes. Ou aquele que foi o ministro da Fazenda, tal, do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Epitácio Pessoa ganhou em uma delas e tudo mais. Mas assim, que era paraibano, se não me engano, o Epitácio Pessoa. Mas tiveram desacordos, mas manteve-se a vitória dos candidatos do governo. Por quê? Porque tinha sido criada uma máquina, né, vamos dizer assim, eleitoreira, havia sido desenvolvida com a política dos governadores, né, desenvolvida ali por Campos Salles. Porque sempre, né, as lideranças regionais, que eram os coronéis, asseguravam os votos para os candidatos do governo. Tá bom? Olha lá, política café com leite. Você tem ali, eu não vou ficar falando para vocês de todos os governos, tá, pessoal? Não vou ficar falando para vocês de todos os presidentes que nós tivemos nessa política café com leite. Não dá para nós falarmos de todos. Vocês deem uma olhadinha lá. Um dos presidentes que nós tivemos foi o Marechal Hermes da Fonseca. Ele foi eleito, né, e ele acabou lançando a política salvacionista, que nós vamos comentar a respeito dela ali. O Marechal Hermes da Fonseca também era um militar, mas ele vai assumir mais para frente, né, do que foi lá o Campos Salles. Ele vai vencer as eleições, inclusive num dos desacordos que aconteceram, ele venceu, se não me engano, o Rui Barbosa, que era lá o ministro da Fazenda. Ele vence, ele vai colocar essa política salvacionista, vai fazer uma política em que ele vai, o Marechal Hermes da Fonseca, apesar de ter sido o candidato do governo, ele vai fazer uma política, né, vamos assim, que vai beneficiar os grandes proprietários de terra, mas não só de São Paulo, não só os cafeicultores, mas de outras localidades também, meio para tentar equilibrar as situações. Não foi uma política muito bem vista, não. Durante 36 anos dessa república oligárquica, dessa república, né, que um grupo governava o Brasil, principalmente os cafeicultores, manteve-se a dependência econômica do café. O café era o principal produto de exportação do Brasil. Eu acredito que nesse período, acredito que entre 60% e 80% do mercado mundial era brasileiro, de café. Então, por exemplo, entre 60% e 80% do café que era consumido no mundo era produzido aqui no Brasil. E era produzido principalmente no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é que acabava, né, tendo uma força econômica muito grande. O Brasil dependia do café, ele estava atrelado ao café. Isso, obviamente, vai gerar uma série de problemas lá na frente. Quando nós chegamos em 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York vai acabar fazendo com que o Brasil entre numa espiral econômica, que a gente vai comentar depois. Mas durante esses 36 anos, lá de 1894 a 1930, o Brasil manteve a dependência econômica do café. Então, o capital gerado pelo café é que impulsionava a economia do Brasil. Professor, mas não se produzia outro produto? Se produzia. O cacau, depois a gente vai ter a borracha também, que até eu coloquei para vocês no slide, também no norte do país, tal, mas não gerava a riqueza, assim, que era trazida pelo café, pela produção do café. Então, né, só comentando, essa política salvacionista lá do Marechal Hermes da Fonseca vai beneficiar outras áreas também, coisa que não foi bem vista. Durante esses 36 anos, nós tivemos uma república oligárquica, sempre um grupo governando, ligado aos cafeicultores, a dependência econômica era do café. Havia uma variação muito grande dos preços do café. Então, essa dependência do café, do capital do café, era muito complicado se tivesse essa variação. Como o café gerava muito dinheiro, dava muita lucratividade, é óbvio que os cafeicultores estavam sempre buscando uma maior produtividade. Então você tinha períodos, por exemplo, tinha anos que a produção era muito alta, a produção de café era muito alta, você tinha uma superprodução, consequentemente quando você tem muito produto, economicamente o que acontece? Cai o preço, então caía o preço do café. E aí o que fazia os cafeicultores? Eles seguravam o café na produção, seguravam as suas sacas de café, esperando que o preço do café aumentasse. Aí quando aumentava, eles vendiam o café deles. Mas nem sempre isso acontecia. Às vezes caía o preço do café e ele não subia. É aí que vem o convênio Taubaté.
presta atenção nessa questão que também é louca para cair em determinados vestibulares. O Convênio Taubaté, 1906, foi uma política idealizada para manter o preço do café elevado. O que foi essa política? O Convênio Taubaté, obviamente, né, dá para a gente entender ali, esse convênio foi firmado na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Obviamente, estado de São Paulo, o maior produtor de café, então se encontraram em Taubaté, onde firmaram esse convênio. É interessante isso, porque os cafeicultores se uniram e falaram, o preço do café tem uma variação muito grande. Então a gente tem que fazer uma política que a gente mantenha sempre o preço do café elevado. Como que a gente pode manter o preço do café elevado? A gente pode jogar no mercado mundial uma quantidade, vamos dizer assim, não tão elevada de café assim. Por quê? Se a gente coloca pouco produto, né, disponível no mercado externo, o preço vai estar sempre alto. Pouco produto, preço alto. Muita oferta, o preço cai. Mas como que nós vamos fazer para manter esse preço elevado? Como que a gente vai fazer para manter uma pequena produção no mercado mundial, ao invés de jogar toda a nossa produção lá? Eles pegaram e falaram, e se o governo comprar o café que a gente vai produzir a mais? Se nós tivermos uma superprodução, o governo fica obrigado a comprar essa superprodução. Aí mantém o preço elevado. O governo compra essa produção excedente, nós vendemos o nosso café. Vendemos, né, para fora e vendemos também para o governo. O governo comprou o café, ele espera o preço aumentar e ele libera ali, vamos dizer, o café que ele comprou de nós, né, aqui os cafeicultores, que nós produzimos a mais, o excedente. Só que isso é muito complicado, né? Por quê? Porque se o Estado compra o café excedente, quando tem uma superprodução, isso não quer dizer que ele consiga vender o café. E aí o governo pode tomar um baita prejuízo, e foi o que aconteceu. Firmaram um convênio Taubaté, a partir daquele momento o governo ficava obrigado a comprar, vamos dizer assim, o excedente de produção, para assegurar sempre um preço do café elevado. O governo comprava, mas nem sempre ele conseguia vender. Consequentemente, o governo começou a ter problemas econômicos. Estava comprando um café que ele não tinha grana para comprar, para assegurar o preço elevado e a lucratividade para os cafeicultores. Aí não rola, né? Então o convênio Taubaté foi muito complicado, né, assim, para o Estado brasileiro, gerando prejuízos para o Estado brasileiro. Houve no início do século XX também um grande boom no norte do país devido à exportação da borracha. O que aconteceu? No início do século XX estava acontecendo a produção de automóveis já. Henry Ford, né, o cara que idealizou ali a linha de produção, pegou e falou, nós precisamos de borracha para produzir os pneus dos carros. E aí descobriram que no norte do Brasil havia, né, uma grande quantidade ali de seringais, né, dava para extrair ali o látex e produzir essa tal dessa borracha. E aí eles começam então a extrair esse látex dos seringais presentes no norte do país. Isso eu estou falando da região amazônica mesmo. Começaram a extrair então, né, ali, começaram a produzir a borracha e exportar a borracha. Houve um surto de riqueza no norte do país, início do século XX. No mesmo momento que você está tendo o convênio Taubaté ali em 1906, ali, que os cafeicultores tentaram assegurar o preço elevado do café, descobrem um outro produto que vai gerar grande riqueza para o Brasil, que foi a borracha, né? E aí eles começam então a extrair a borracha no norte do país. Essa borracha vai gerar uma riqueza para a região muito grande. Tanto que um dos grandes, vamos dizer assim, atrativos turísticos que tem em Manaus hoje em dia é o teatro, né? O teatro em Manaus, amazonense, ali, aquele teatro maravilhoso que ficou construído com, né, assim, vamos dizer assim, produtos até importados, um teatro maravilhoso que foi construído ali, e naquela época eles atraíam grandes artistas para se apresentarem nesse teatro. Então vamos dizer, esse boom da exploração da borracha gerou uma riqueza enorme naquele momento para o norte do país, mas não foi assim um período muito longo não, tá? No outro bloco nós comentamos um pouquinho mais sobre essa questão da borracha. Até o próximo bloco.